Como é que foi a adaptação da população a essas ideias liberais? Quando que alguém com uma proposta super austera trouxe isso para a população falou, é isso, eu quero. Eu estou fazendo essa pergunta com o interesse de brasileiro será que a gente precisa chegar a um nível de inflação absurdo como a Argentina chegou, um nível de desarranjo econômico tão grande que a Argentina chegou, para a gente perceber o caminho certo que a gente tem que seguir? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava comentando assim, não, eu tenho uma amiga que mora em Buenos Aires, é uma pessoa de esquerda, a filha é uma pessoa de esquerda, faz cinema, pessoa antenada, não sei o quê, mas ela, votou no Milei, falou assim, cara, não dá mais, não dá, não tem opção, entendeu? Então, eu acho que o negócio foi levado a um extremo tão grande que o Milei é um cara sem partido nenhum, não tinha. O Milei, há 5 anos atrás, ele não era conhecido. Como é que ele ficou conhecido? Ele ia, em todos os jornais, todos os programas de televisão, de internet, ele ia aparecer e ia falando lá, falando essas coisas que ele fala aí, que tem que acabar com o Estado, reduzir o Estado, né? E ele foi falando isso, foi pregando, e aquela história do líder, né? Assim, o líder não é um cara que chega e fala para a sociedade, vamos por esse caminho. A sociedade decide o caminho e escolhe o líder, né? Então, eu acho que a sociedade foi amadurecendo ao longo do tempo, que aquele caminho não vamos pagar imposto de renda, o ônibus é de graça, a energia é de graça, né? Tudo isso, né? Cara, não dá resultado, né? E corrupção também, né? Que tinha um nível bastante elevado, então estava todo mundo literalmente de saco cheio, né? E aí, assim, e ele era o cara. Então, assim, não é que ele catequizou a sociedade estava de saco cheio e ele era a pessoa certa na hora certa, com o discurso certo, né? Então, eu acho que foi um pouco um amadurecimento da população, que eu vejo em alguma medida aqui, né? Como a gente estava falando antes, né? Assim, na eleição municipal, é fácil dizer, não, é local, né? Mas, assim, o PT foi o 9º colocado, né? Assim, em termos de ranking de votação, atrás do PSB, né? Que é outro partido de esquerda. Então, assim, esse tipo de coisa, eu vejo muito nesse debate aí, de novo, que a gente está vendo aí do pacote fiscal, né? Assim, e você vê que não está mais surtindo tanto efeito, né? Então, acho que também está tendo um certo amadurecimento aqui na população que ter responsabilidade fiscal, sim, é importante, né? Você manter a inflação baixa, sim, é importante. Manter os preços livres, né? Não fazer intervenção no câmbio só porque você não gosta desse câmbio, sim, é importante. Então, uma série de valores, né, que vão manter a dívida pública sob controle é importante. Né? Uma série de valores, de coisas corretas que têm que ser feitas para a gente ter um potencial de crescimento a longo prazo. Senão, a gente vive o voo da galinha, né? Que a gente vai ver mais uma vez. O crescimento do Brasil em 21. Depois da Covid, tudo bem, 4,5. Depois, no ano seguinte, 2,99. No ano seguinte, 2,95. Esse ano, caminhando para 3,20 com muito impulso fiscal. O que está acontecendo? Desemprego no recorde de baixo, inflação de salário subindo, pressionando inflação de serviços, né? Já vamos ter que botar o pé no freio de novo, né? Seja pela política monetária ou pela fiscal, né? Se não for pela fiscal, por que o DI explodiu tanto essa semana? Assim, a economia tem que desaquecer. Qual vai ser o caminho? Vai ser meio a meio? Metade contração fiscal, metade alta de juros? Beleza, o juro não vai explodir. Quando sair um pacote muito tímido, assim, vai ser 90% alta de juros e 10% de corte fiscal. Beleza, então, quando a pessoa vê o tamanho da contribuição fiscal, né, os juros explodiram, porque quase 90% do trabalho vai ter que ser feito né, pela política monetária. E aí, até para não fugir muito do assunto Argentina, mas talvez o juro futuro também explodiu, porque pode ter uma dúvida se o Banco Central novo vai, de fato, fazer essa luta, né? Porque também vai ser um desafio hercúleo ter que subir os juros tanto com um novo Banco Central que ainda o mercado pode ter ali o mercado já deu muito benefício da dúvida no lado da Fazenda, né? Não sei se vai ser tão paciente assim. Tiago, posso estar sendo muito ingênuo, mas eu conheço várias pessoas que estão lá. O Newton, que foi agora todo mundo, não conheço ele, mas todo mundo elogiou muito. O Diego. Tem um time de pessoas assim, de altíssima credibilidade. E eu acho que é muito difícil você fazer besteira no Banco Central, porque é tudo muito técnico, né? Tem um modelo,
Vou forçar o juro para não sei quanto. Mas olha só, vai explodir a inflação aqui, o cara do modelo fala, o outro fala, consta em ata, tem a reunião do Copom, né? E quando a gente fala né, assim, do exemplo do Alexandre Tombini, né, que ficou famoso, né? Tudo bem, ele levou o juro para 7,5, mas o negócio explodiu na cara dele e ele depois levou o juro para 14,25, não lembro se é 25,5, 14 e alguma coisa. Foi 14,25. 25 ele levou depois, né? Ele mesmo teve que fazer o trabalho. Então, assim, o Banco Central não tem tanto espaço assim, porque as coisas explodem muito rápido na mão. Então, eu acho que posso estar sendo ingênuo, mas eu acho que desse mato aí não sai coelho não, assim. Acho que o pessoal vai se comportar bem ali. Aqui no Market Maker somos investidores de ações, então eu quero mais acreditar que de fato a gente vai seguir o caminho certo. Quer complementar alguma coisa, Daniel? Olha, o que eu complementaria, eu concordo 100% com o que o Zé falou, é que eu acho também que tem que botar nessa equação um elemento de expectativas. Quando o Milei fala, vou dar um exemplo, tá? A primeira tentativa do Milei com o Congresso, logo no início do mandato dele, deu errado, ele não conseguiu passar as coisas que ele queria. Uhum. E ele teve que refazer os pacotes e voltar tudo para o Congresso. No minuto que isso aconteceu, as pessoas que estavam monitorando a atitude do Milei não tinham dúvida da convicção que ele tinha e da direção que ele ia. Então, eu diria que se você olhar para os dados econômicos, os ajustes que o governo quer fazer, possivelmente funcionaria. Mas como você tem uma dúvida sobre o futuro, ou seja, se o intuito é a gente baixar a atividade econômica para equilibrar a inflação, equilibrar as variáveis econômicas todos funcionarem, mas você fica com uma sensação que o governo se recusa por razões políticas ou eleitorais, o que quer que seja, ele não está disposto a pagar este preço, qualquer comunicação que não seja perfeita para o mercado vai dizer, já vi esse filme, já entendi onde ele está indo. Então, eu acho que a gente não pode também subestimar que muitos dos esforços corretos que a Fazenda tenta fazer perdem o valor de impacto, de expectativas, porque a comunicação não convence a gente que essa direção é a direção que o governo quer dar em geral, sabe? E aí você fica com esse prêmio de risco sendo construído ao longo do tempo. Então, uma das coisas que eu acho que foi fundamental e também explica a diferença entre o Macri e o Milei é que o Macri não se elegeu dizendo temos um problema sério, estamos com câncer, vamos resolver. Foi, não, tá tudo ok, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, você precisa parar o cabelo, arrumar a barba, sabe, fazer um botox. E ele não foi com essa... Então, tanto é que ele ficou com medo de perder a reeleição dele Então, eu acho que você ter uma comunicação clara no processo eleitoral dá a legitimidade e o mandato para você entregar as medidas. Que, de certa forma, contrasta também o sucesso que a gente viu das medidas que o Trump fez, que você pode julgar se eram corretas ou não, mas não dá para negar que no primeiro mandato dele ele entregou uma parcela expressiva do que ele se propôs a fazer, muito porque ele concorre com este mandato, ele pediu este mandato para a população e isso foi feito. E entre outros que tentaram ser, digamos, entre aspas, anti-establishment, mas não tinham uma agenda, não estavam mandatados e não tiveram sucesso. Boris Johnson me vem à mente, mas podemos possivelmente ver outros. Então, eu acho que o elemento de você entender a intenção por trás do governo e a convicção que o governo tem nas suas medidas, ela é relevante para o sucesso das medidas. De certa forma, roubando aí a frase do Soros da reflexividade, acho que vale um pouco no sentido de que, né, a expectativa ajuda a realidade ajuda a expectativa. Acho que seria um complemento que eu faria ao ponto do Zé. Eu lembrei aqui de um caso agora, né? Recentemente o Congresso argentino aprovou um aumento de aposentadorias, né? Além da regra que tinha, né, que é acompanhar a inflação, aprovaram um aumento adicional além da inflação para aposentadoria, né? E o pessoal... Dos professores também, né? Depois foi Mas chegou esse e assim, a gente tem alguns amigos que estão trabalhando lá no governo, falou que quando chegou lá, aprovaram o aumento da aposentadoria, veta. Falou assim, pensou um segundo, veta. Mas você não quer pensar melhor não, assim, porque vê as pesquisas, isso vai ser impopular para você. Não. Ajuste fiscal é a pedra fundamental que a gente está construindo. Pode vetar. Mas vai ser difícil. Não, vai vetar. Sim, então assim, foi zero, assim, o foco é realmente o ajuste fiscal, né? Então não teve concessão nenhuma e ele, de fato, vetou essa proposta
E mesmo assim não caiu a popularidade. Então, essas coisas... E vale notar que essa equação não era nada óbvia, até do ponto de vista de mercado, porque o Milei não tem votos suficientes para bloquear, para proteger o veto dele. Isso é uma coisa importante, porque normalmente os governos, né, quando eles vêm com partidos mais tradicionais, normalmente a popularidade do presidente representa uma parcela mínima no Congresso, 30%, 40%, 50% do Congresso, às vezes a maioria. Então, quando ele toma esse risco, ele tomava um risco razoável que os outros partidos se juntassem e derrubassem o veto dele. E ele estava disposto a tomar esse risco. E isso até foi importante porque ajudou partidos de centro-direita a mudarem de opinião. Então, pessoas que votaram a favor desse aumento ajudaram a proteger o veto do Milei na segunda votação. Então, de novo, a questão do convencimento e do mandato e da convicção que você tem em relação ao que você está querendo fazer, ele é mais importante do que, assim, na minha opinião, né, do que as pessoas normalmente pesam nisso. Assim, pelo menos é a minha sensação. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.